Olá, mogos lindos, aqui é a Yu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo que não tem nada a ver com Final Fantasy, mas está aqui no canal porque ele tem ligação com o conteúdo que eu produzo aqui. Como vocês podem ter notado pelo título do vídeo, eu tô assim numa leve maré de azar e isso inclui ter as minhas redes sociais invadidas, ter que ir correndo pro Rio de Janeiro, voltar a ficar extremamente doente e perder todos os VODs da minha Twitch. Ok? Eu vou explicar cada um com calma e explicar como isso reflete no canal. A ideia de fazer esse vídeo é justamente porque isso reflete no canal. E também um pouco de desabafo. Vamos começar aqui onde começou a treta, né? Vocês devem ter reparado que recentemente saíram duas reviews, que foi a do Final Fantasy 1 e a do Final Fantasy 4, e eu pretendia ainda fazer a do Final Fantasy 5 e do Final Fantasy 6, porque já tem uma resenha ainda mais simples aqui no canal do Final Fantasy 2 e do Final Fantasy 3, falando um pouco da minha opinião sobre ele assim que eu fechei o Pixel Remaster, e como eu recebi a coleção do Pixel Remaster pro PS4, eu achei, poxa, seria legal se eu fizesse vídeos sobre cada um deles, mesmo que mais curtos, só que um pouquinho mais bem trabalhados, para eu poder compartilhar com a galera o que eu acho sobre cada um. E então fazer um vídeo falando qual dos Pixels Remasters você pode começar e por qual motivo. Então, falaria um pouco a diferença de cada um e tudo mais. E aí, pensando nisso, eu já tinha todo um cronograma certinho de como me arrumar. Porque eu sou muito chata com organização, a ponto de, tipo, eu tenho uma agenda e vocês podem ver que ela é toda coloridinha, porque tudo que tá azul quer dizer que eu fiz, tudo que tá rosa quer dizer que eu não fiz. E assim eu vou arrumando meus dias pra não me atropelar. Só que tava tudo certo, tudo encaminhado pra sair uma resenha por semana. Só que de última hora eu descobri que eu precisava ir para o Rio. Nesse desespero, eu fui correr atrás de algo para fazer downloads de gameplays para fazer a resenha do 1. E nisso, a porta aqui saiu. Eu tenho alguns aplicativos que eu já uso para fazer download gratuitamente, só que eu, no meu desespero de fazer tudo logo, eu saí baixando o primeiro site possível e isso trouxe um malware pro meu computador. Acabou que o primeiro indício foi que invadiram meu Facebook. Troquei minha senha, nada de novo sob o sol. O Facebook é tão abandonado que às vezes acontece umas tentativas, só outra era. A tentativa de login foi da Ucrânia. Alterei a minha senha, vida que segue. No dia seguinte, isso foi num sábado, a primeira tentativa. E no domingo eu passei o dia inteiro editando. Eu tinha editado um monte de gameplay. A gente tá com série do Final Fantasy V na Twitch e eu estou tentando toda a série que eu vou fazer completa, eu baixo e edito no dia seguinte para não acumular mais coisa. Então, o 5 eu baixo e edito e atualmente a gente tem gameplays de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, onde eu faço um destaque na própria Twitch e mando pro canal secundário. Então, nada de acumular novos VODs no canal. A minha intenção era essa. Só que no domingo, quando tava tudo certinho, tudo arrumado, eu normalmente tiro só o meu domingo para não fazer nada na Muggles. Pra eu ter sanidade, ainda pontos de sanidade, porque eu tava usando todos os dias que eu tinha na minha vida voltado a Muggles Cave. Só que eu comecei, a minha meta pra esse ano era não, todo domingo eu não vou encostar na Muggles pra que eu possa tirar um dia de fato pra fazer coisas que não são relacionadas pra ela, pra eu, né, sanidade. Só que aquele domingo eu falei, beleza, como na semana seguinte eu ia precisar ir pro Rio, e foi um negócio que eu só fiquei sabendo na sexta-feira, então sexta-feira eu fiquei sabendo, sábado eu me organizei pra todo sábado e todo domingo eu correr com isso, no fim do domingo eu estava plena, gente, só precisa renderizar, segunda vai estar renderizado, terça e quarta eu me preocupo com os roteiros das reviews do 4 e do 6, que são os que já tem série aqui no canal,
vou pro Rio sossegada, vou até avisar minhas amigas. Avisei, inclusive, a Thay e a Vicky que eu estava indo pra lá. Na semana seguinte que eu ia sair de carro, tanto é que foi em cima da hora, que eu precisei ir de carro com meu namorado. Eu não ia ter como comprar nenhuma passagem. E aí, no fim do domingo, meu amigo mandou uma mensagem. Yu, acho que hackearam teu Instagram. Como era o domingo, que eu tinha acabado de ir descansar, tava eu, bonitinha, comendo, quando eu pego meu celular. E aí estavam todos os meus Gmails com notificação de alta periculosidade, uns negócios assim, avisando que estavam invadindo todos os meus e-mails ao mesmo tempo. Que o Instagram tinha sido invadido, que tinha uma atividade suspeita no meu Twitter. Eu só tive um pane mental. Meu namorado tava acabando de chegar. Ele, e aí, como foi seu dia? Eu só consegui falar, acabaram de invadir as minhas contas. Eu não sei o que eu faço. Ele que conseguiu estar frio nessa situação falou, altera todas as suas senhas. Começa pelas coisas da Mugos. Troca a do YouTube, troca da Twitch. E é por isso que ficou por um certo tempo a postagem ainda no meu Instagram. Falando um negócio de Bitcoin, de aprovação do escrotão lá, que é dono do Twitter. Comecei a alterar todas essas coisas. Eu tinha muitos e-mails. Eu tenho um e-mail pra Mugos, eu tenho um e-mail pessoal meu e eu tenho um e-mail da vida pra eu registrar coisas relacionadas aos jogos. Eu entrei num desespero tamanho que eu falei, não vou excluir um desses e-mails. Eu ainda estou no processo de fazer isso. Porque muitas contas que eu tentei desativar para não ter mais redes sociais para vazar dados, elas precisam de tipo 30 dias desde que você pediu para deletar aquela conta. Uma semana antes de você trocar o e-mail relacionado àquela conta. Basicamente, o malware invadiu meu computador, ele pegou todos os dados salvos no meu navegador e vendeu para alguém. E alguém comprou e começou a usar as minhas redes sociais. Então eu passei o resto do meu domingo e o início da minha segunda totalmente voltado a isso. De domingo para segunda eu fiquei até 8 horas da manhã, editando todas as senhas que eu lembrava, todas as contas que eu lembrava, porque quando a gente começa a parar pra pensar nessas coisas, a gente tem muita conta em muita rede social. Então, às vezes, muita conta em rede social que você não usa, mas que tinha um cartão registrado, porque era uma lojinha que você fazia compra, sabe? Então eu comecei a ficar anoiada nisso. E é por isso que eu fiquei até às 8 horas da manhã. Foi quando eu fui dormir. Meu namorado acordou às 10, porque ele tinha que sair pra fazer pra trabalhar. E aí ele falou, ó, bora formatar teu computador? Porque eu tinha decidido pra mim que por mais que ele tivesse tirado o malware do meu PC, eu ia formatar o computador pra não ter nenhum resquício. Fiz várias verificações, o que dava pra salvar, duas coisas que já estavam em andamento das gameplays, etc. Eu passei pra um HD externo, eu passei pra um pendrive, eu passei pro pendrive de jogo, só as configurações do Final Fantasy XIV, mas todo o resto formatou. Então, eu não sei se salvou, tipo, se manteve salvo na nuvem meus saves do Omori, de Live Alive, de mais um monte de outras séries que eu tava jogando, que eu fiz na Twitch e etc. E essa foi eu durante... Eu não sei as datas. Aqui, eu fiquei sabendo que eu precisaria ir pro Rio na sexta-feira do dia 5. Aí sábado, dia 6, fiquei me matando de editar os bagulho. Dia 7, domingo, foi quando teve o hack. Fiquei até às 8 da manhã do dia 8, correndo atrás de tudo, formatando tudo. Formatar o computador levou o dia inteiro. Eu tinha uma leve esperança de quando terminasse, eu ainda conseguisse streamar. Porque por conta dos negócios do Rio, eu tava precisando de uma grana a mais. E aí eu decidi fazer a maratona. Eu tava fazendo já tem um tempo, que era fazer streams de segunda a sábado. Normalmente eu streamava de terça e quarta, e sexta e sábado. Eu tava fazendo de segunda a sábado direto. Só que em vez de 3 horas, eu tava fazendo 2 horas. E que você podia aumentar isso até
10 horas, 10 horas não, 8 horas direto de stream, que nem eu já fiz um tempo atrás. E aí eu tava fazendo isso pra juntar essa grana que eu tava precisando. Então eu queria tentar abrir stream na segunda, não consegui. Corri durante segunda até terça, consegui na terça ajeitar mais ou menos as coisas pra na terça e na quarta terem streams. Então na terça teve Final Fantasy V, na quarta eu nem sei o que teve. Editei as coisas pra poder ir as reviews ao ar e etc. Tiveram algumas coisas que eu recebi pra fazer unboxing, que eu postei no Instagram, que eu coloquei esses vídeos no celular pra poder editar no celular na viagem. Na viagem, entre parênteses, porque eu não consigo fazer absolutamente nada no carro. Eu tenho o motion sickness, ele não é só nos jogos. Eu também passo muito mal em carros, em qualquer meio de transporte. Então foram 6 horas de viagem, onde eu não conseguia fazer nada além de tentar não perder todo o meu café da manhã ou almoço. Na quinta-feira, terminei de fazer o que dava e arrumei tudo pra ir pro Rio, 6 horas de viagenzinha. Chegamos lá, o que eu tinha que resolver era principalmente na sexta à tarde e na segunda de manhã. Então, sábado e domingo foi os dias de folga que eu tive, que foi quando eu passei, que eu dei um rolê com a Thay e com a Vicky, que foi inclusive os que eu postei no meu Instagram. Segunda, eu voltei no mesmo dia, mais 6 horas de viagem para voltar para São Paulo. Isso tudo sendo segunda, dia 15. Na sexta foi dia 12. E eu tinha começado as streams de Breath of the Wild justamente para casar a maratona com Tears of the Kingdom e tentar pegar no lançamento. Porém, com a viagem de última hora, eu não consegui cobrir o Tears no dia do lançamento, apesar do meu namorado ter comprado o jogo. Não recebi nada. O meu namorado comprou a mídia digital no Switch e até agora eu não tô dando muito progresso, porque a gente tá tendo que dividir o Switch, porque ambos querem jogar Tears of the Kingdom. Também não consegui passar o Dia das Mães com minha mãe, porque viagem pro Rio de última hora. Voltando, já corri pra deixar em dia as gameplays de Final Fantasy V, porque nessa ideia de vou antecipar as reviews, eu deixei as gameplays do 5 de lado. Então, eu vou tentar deixar em dia as gameplays do Final Fantasy V, deixar em dia os VODs do Zelda, vou tentar deixar tudo em dia pra finalmente voltar a engatar. Por quê? O meu planejamento com a Muggles era o seguinte: atualmente tá indo gameplay de Final Fantasy XI no canal. E tá tendo stream de Final Fantasy V e eu já estou editando. A minha ideia real era vou editar toda a primeira temporada, né, o jogo base do Final Fantasy XI, vou deixar pronto no canal do YouTube, e quando terminar a série anterior, que eu já nem lembro mais qual era a série antes do 11, vai ao ar o 11. Enquanto o 11 estiver indo ao ar, eu corro com a edição do Stormblood, porque, pra quem não conhece, aqui tem a série do Nibia Flight, onde eu tenho um out, onde o motivo dele é cobrir Final Fantasy XIV no modo história, digamos assim. Porque eu não tenho como fazer isso com a Yu. Porque a Yu eu maratono tudo e eu sempre tô certinha com o último patch. O Mino, eu leio os diálogos. O Mino, que é esse meu out, eu leio os diálogos. Eu tento fazer realmente uma experiência imersiva, sabe? Mexeu tudo porque o gato pulou na redinha. Então criou-se toda uma identidade pro Mino com base no que acontece na própria série. Então aqui no canal já tem todo o Realm Reborn, onde eu não li os diálogos, tem o Heavensward inteiro, onde eu já li os diálogos, e tinha o Stormblood inteiro gravado. O Stormblood, toda a Mercenary Quest, tinha gravado todas as quests de Dancer, porque a cada expansão Mino consegue uma classe nova, também tinha esse diferencial, e a cada expansão eu também fazia uma tribo nova de acordo com aquela expansão. Então tinha tudo isso gravado. Só que eu não tinha tempo de editar, porque Final Fantasy XIV, quem conhece sabe, mano, eu tinha mais de 90 horas de VOD na Twitch pra editar. Só que eu não tinha tempo. Então, enquanto o 11 estivesse indo ao ar e cenário perfeito que estava rolando na minha cabeça,
início do mês, vou correr com as reviews. Vai ficar indo uma review toda quarta ali no meio da semana e ela vai durante toda a semana. Enquanto isso, vai estar tendo 2 dias de gameplay de Final Fantasy V na Twitch. Vou editar essas gameplays no dia seguinte que elas rolam e os outros dias vou me dedicar a editar o Stormblood. Assim, quando chegar o final do mês e todas as reviews estiverem prontas, eu vou estar fechando o Final Fantasy V. Logo, posso fazer a review do Final Fantasy V e a review falando por qual vocês devem começar de acordo com o gosto de vocês. E aí, se o Stormblood não estiver pronto ainda a edição, ainda dá para colocar na sequência do Final Fantasy XI o 5 como série, e depois o Stormblood entra na sequência. Enquanto isso, provavelmente já deve estar na data de lançamento do Final Fantasy XVI. Não tem problema, vou streamar o Final Fantasy XVI na Twitch, edito no dia seguinte e já mando pro YouTube. E eu faço algo como o do Crisis Core, onde tinham 2 séries por semana, 2 episódios cada uma, e tudo bem. Cenário perfeito que ia acontecer na minha cabeça. Só que tudo deu errado. Por que tudo deu errado, Yu? Porque mais uma vez eu, em toda a minha incompetência de me acalmar e fazer as coisas na paz do Senhor, eu não fiz! Por sorte, ou sei lá o que, por sorte. Sorte em algum momento aí desse caos. Eu decidi que tipo, só tinha um VOD do 5 que eu ainda não tinha editado. Eu falei, já vou baixar, vou deixar aqui no computador, que suave. E eu destaquei as últimas streams do Zelda Tears of the Kingdom, porque eu pausei o Breath of the Wild. Terminei de fazer os destaques, mandei pro canal secundário. Tá meio travando. E aí eu falei, não, vou deletar os destaques, como eu sempre faço. Só que tem um botão de deletar tudo na Twitch. No mesmo lugar onde você seleciona alguns para deletar, tem um ali onde deleta tudo. E a pessoa aqui, distraída, que não é nenhuma novidade para pessoa que joga um jogo há 10 anos e ainda se perde e coisas desse gênero, fui lá e cliquei em deletar tudo. E confirmei. Com isso, foi embora o VOD inteiro da primeira expansão do Final Fantasy XI, que não estava editado, porque eu ia editar ele depois de editar o Stormblood, e no momento em que Final Fantasy XVI estivesse estabilizado de conteúdo. Então, o que é estabilizado de conteúdo? Já editei toda a gameplay, já fiz resenha, já fiz primeiras impressões, já fiz guia, já fiz tudo o que eu queria fazer, e agora a ideia é cobrir novidades ou fazer side quests. Eu ia baixar o 11 nesse momento, quando esse momento chegasse na minha vida. Não fiz porque ainda eram 30 horas. E nessas 30 horas estavam toda a primeira expansão. A gameplay atual vai até derrotar o Shadow Lord. Foi do... eu tô tentando lembrar, eu ainda tenho as coleções na Twitch. Aqui, série Final Fantasy XI. 30 horas e 54 minutos, do qual ia do episódio 14 ao 20. Então, em comparação à primeira, o jogo base, a gente foi muito mais rápido, porque a gente sabia o que fazer também. E aí tinham 2 episódios especiais, uma nova série que ia ao ar aqui no canal, e eu já estava me movimentando para fazer isso, que é o Arrastando Amigos por Vana'diel, onde a primeira pessoa foi a Keiko. A ideia do projeto era eu fazer streams com pessoas que têm interesse em começar e conhecer o Final Fantasy XI para fazer com que mais pessoas também queiram conhecer Final Fantasy XI. Então eu já tinha chamado o Bruno, eu já tinha chamado o Tengo, eu já tinha chamado o Time. A Keiko já tinha feito a primeira parte. Da Keiko tinha sido 4 horas e 30 minutos. Então foi bastante coisa, tinham muitas coisas divertidas. Era coisas que a gente via a Keiko passando e a gente não avisava, porque a gente queria que ela tivesse essa experiência. Que é, por exemplo, abrir o baú, você tentar decifrar o enigma, só que você demora tanto pra decifrar o enigma que já o baú some em seguida. Então, a ideia era isso, sabe? Só que eu perdi tudo isso.
esse é um momento mais desabafo. Eu não quero nenhuma sugestão do que fazer, porque, assim, eu já perguntei pra muita gente, além de só pesquisar na internet. Pessoas que trabalham com isso também. E nenhuma delas pôde me ajudar. Eu já entrei em contato com a Twitch Latinoamérica, brasileira, americana, e nenhuma delas pôde fazer nada por mim. Então, esse momento é um desabafo. Só isso. Então, eu perdi a série do Final Fantasy XI. Eu perdi o Stormblood, que ele tinha exatamente 93 horas e 57 minutos. Todo o Stormblood. Esses dois foram séries que me doeram bastante perder. O 11 principalmente, porque o 11... No caso do 14, ainda assim tem... Tipo, não é minha primeira vez jogando o Stormblood. Mas tava lá bonitinho e tudo mais. Mas tudo bem, regravar Stormblood, eu faço um alt. Mas o 11 tinha toda a minha experiência jogando pela primeira vez. Sabe, eu lembro de comentários específicos sobre determinados NPCs que eu não via a hora de chegar nessa parte pra poder trazer isso pra gameplay. E eu não vou poder, isso me deixa bastante triste. Outra coisa que a gente perdeu foi a cobertura completa da Final Fantasy Fan Festival que rolou em 2021. Foi a primeira Fan Festival totalmente virtual, onde tinham, inclusive, minigames dentro do Final Fantasy XIV pra representar um pouco essas gincanas que tinham dentro dos eventos, já que a gente tava no meio de uma pandemia. Então, eu lembro que nessa época a gente, inclusive, fez o sisteminha onde eu chamei mais pessoas que estão presentes na Mugos. Então, eu chamei a Ico, o Seiji, o Toji. E cada um tinha um sprite que ficava aqui nessa parte de baixo. E quando alguém falava, ele era vinculado com o Discord. E ele ficava meio apagadinho com uma expressão do personagem daquela pessoa. E quando ela falava, trocava e ficava mais aceso. Para que quem estivesse assistindo conseguisse assimilar a voz de quem tá falando com os personagens que a gente tava jogando. Porque além de cobrir a Fan Festival, eu tava cobrindo os eventos. Então tinha a tela, às vezes, da Fan Festival, tinha a tela do jogo. E os personagenzinhos embaixo. E eu perdi isso. Isso foi uma das coisas que mais me doeu por perder. Tem a série Conhecendo Jogos Novos, mas esse eu tava deixando na Twitch mais para cargo de marcas que vão na Twitch ver meu trabalho, já conhecem isso, porque isso tem no canal secundário. E meu casamento com o Hikari. Pra quem não sabe, o Hikari, meu namorado, que é o Andrew, ele também joga o 14. Ele joga com a Hikari, que é por isso que a gente tem esse apelido pra ele. E tanto a minha personagem quanto a dele já eram casados. E o casamento foi muito engraçado, foi muito divertido. Não tem muitos clipes, mas eu tinha filmagem. Então, assim, das coisas que eu perdi, com certeza as que me doeram mais foi a série do Final Fantasy XI, o VOD da FanFest e o vídeo do meu casamento com meu namorado. E pra fechar com chave de ouro, como vocês podem estar notando, a minha voz, minha garganta já foi pra casa do caralho. Ontem eu estava bem pior, hoje mais cedo eu estava bem pior. E eu não deveria estar gravando este vídeo, mas atualmente o meu modus operandi está só vai. Porque eu sei que se eu parar agora, depois de tanta surra que eu tomei de azar, vai ser difícil pegar na ignição de novo. Então, eu já estava matutando na minha cabeça fazer esse vídeo, contando tudo isso pra vocês. E eu tava com tudo na cabeça, eu falei, mano, eu tava começando a jogar um novo personagem do 14. Quando eu tava passando todas essas coisas na minha cabeça, eu falei, mano, eu só vou ligar a câmera e gravar e falar. Quanto antes, melhor. Porque se for pra eu deixar pra fazer isso quando eu tiver saco pra me maquiar, quando eu tiver melhor fisicamente, quando eu não tiver doente, pode ser que eu já não esteja com ânimo, ou vontade, ou motivação pra fazer. Então, atualmente, o meu modus operandi é só vai. Se eu tô com forças ainda pra fazer algo, eu só faço, não importa o meu estado. Então, esse vídeo está saindo assim, sem maquiagem, porque eu estou no meu modo só vai. Tanto é que, normalmente, eu comecei a tomar coragem de fazer
Gameplay sem maquiagem, só agora. Porque eu sempre falei, não, vamos levar como um trabalho bonitinho, se arruma. E mais um... Só que eu falei, não, fazer as gameplays sem maquiagem é uma benção, cara. Você não faz ideia qual a felicidade de você poder esfregar o olho, assim, quando você tá cansada. Sem peso na consciência, sem contar que maquiagem pesa essa desgraça. Então, mas os meus vídeos eu ainda queria algo mais arrumadinho, mais bonitinho. Só que o modo só vai estar ativo, então é por isso que eu tô aqui de cara lavada na desgraça pra contar toda a desgraça pra vocês. Como eu disse, eu tomei coragem pra falar tudo isso enquanto eu estava rejogando. Qual a minha ideia agora? Eu estou ainda tentando terminar de escrever a resenha do Final Fantasy VI. Ele já tá pronto, digamos assim, só que eu acho que tá muito pequeno, tá muito... Eu tô esquecendo algo, só que eu não estou conseguindo ver o que eu estou esquecendo nessa resenha. Ela, pra mim, tá muito simples. O Final Fantasy VI tem muitos detalhes e eu não quero deixar isso de lado. Então é por isso que eu tô deixando, que nem eu normalmente falo, tô deixando marinar um pouco a resenha lá, porque às vezes eu vou reler aquilo mais pra frente e vou ficar, putz, verdade, esqueci de falar isso. Faço isso com muitos roteiros mais trabalhados que tem aqui no canal. Eu escrevo assim que eu tenho uma ideia, depois de um tempo eu vou lá e falo, verdade, tinha isso, vou acrescentando. Quando eu vejo que o roteiro, normalmente é resenha de coisas como essa, que não tem uma data limite, né? Quando tem uma data limite, a gente só vai rejogando o máximo possível e anotando tudo que tem que fazer. Então, por enquanto, resenha do Final Fantasy VI, ela vai demorar um pouquinho, vai ficar ali paradinha, bonitinha, até eu conseguir ver o que eu estou sentindo falta na resenha. Essas coisas todas que eu perdi, o que vai refletir no canal? O Conhecendo Jogos Novos, como eu falei, tá salvo bonitinho no canal secundário, vocês podem ver. O Conhecendo Jogos Novos é normalmente qualquer jogo não Final Fantasy que eu começo a jogar pra conhecer. Então, teve o Live Alive lá, onde quem escreveu a resenha pro site foi o Aro. Teve Minutes of Island. Tiveram bastante joguinhos lá. Teve o Have a Nice Death. Todos esses joguinhos, eles não vão vir aqui pra Mogus, porque a Mogus é focada em Final Fantasy, mas vocês podem encontrar isso no canal secundário, onde o canal secundário ele não tem a pretensão de seguir a risca uma edição, etc. É por isso que são só VODs. Então toda essa série, ela tá lá bonitinha no canal secundário. Final Fantasy XI, o que eu pretendo fazer? Eu quero pedir desculpa a todos os meus amigos que eu já tava com um projeto de começar a ajudar eles a começar o Final Fantasy XI. E eu não tenho como tocar isso agora. Desculpa, time, que eu te hypei tanto pra jogar o 11 e agora eu vou ter que demorar mais ainda pra começar. Mas eu vou começar um out. Só que eu não tenho como começar agora por conta do Final Fantasy XVI, que tá pra sair, e também porque eu estou financeiramente quebrada. Então eu não tenho como pagar uma mensalidade no Final Fantasy XI com mais um personagem, porque você paga a mensalidade e mais $1 ou alguma coisa assim, de acordo com o número de personagens que você quer reativar. Vou esperar os free logins, mais uma vez. Free login normalmente ele começa pouco antes de um patch redondo no Final Fantasy XIV e termina logo antes, tanto é que atualmente tá ativo um free login do 11, mas eu não ia ter cabeça nem tempo pra começar um char novo. A ideia é começar o char novo, rushar ele e seguir do Shadow Lord em diante com ele. Pra isso eu vou fazer todo um levantamento de dados de o que eu tinha no final das gameplays que estão salvas, que vão ao ar aqui no canal, e o que eu tenho neste momento no meu save, na minha personagem, pra tentar seguir toda a sequência. Eu não sei se eu fiz mais quests do ninja, eu não sei se eu fiz só a main story, eu não sei se eu dei progresso na Kupodeta, que é um dos add-ons, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que progresso eu dei. Então eu tenho que fazer um levantamento de tudo isso antes de começar uma série nova do Final Fantasy XI. Ela vai ser completamente streamada, que nem a outra foi, mas ela vai seguir no mesmo processo de edição que os 5 e os outros Final Fantasy mais recentes estão saindo, que tem a stream, dia seguinte eu já baixo o VOD e edito. Seguinte, os diversos
casamento, vida que segue, ainda bem que eu tenho bastante print bonita. Final Fantasy Fan Festival, eu tinha uma matéria no site da Mugus com a Final Fantasy Fan Festival que eu cobri. Eu vou tentar encontrar alguns clips da Twitch, da cobertura. Vou tentar encontrar algumas screenshots do jogo quando eu cobrir, pra tentar deixar essa matéria um pouco mais rechonchudinha, sabe? Não tão vazia. Porque a ideia da matéria é fazer basicamente como eu faço para muitos conteúdos da Mugos, onde tem o vídeo e o conteúdo que tá na postagem, ele é um acréscimo do que você vai encontrar. Então, uma explicação do que é aquele vídeo, ou as fontes de coisas que eu cito durante aquele vídeo e etc. Então, eu vou tentar fazer essas modificações assim que eu tiver... Quando só vamos do Fan Festival gritar em mim. E o Stormblood, eu vou criar um... Eu já criei, na verdade, um alt novo. Criei ele no Hyperion. Também é um servidor no Data Center Primal, então eu consigo jogar e pedir ajuda para os meus amigos me rusharem. E é isso que eu vou fazer. Eu criei um Mino Caudia e a única diferença é que ele tem mais 2 L's. Eu comecei como Scholar, porque o Scholar, ele me permite jogar tanto como Healer, então entrar rápido nas filas, quanto DPS e numa role que eu me sinto mais confortável, apesar de eu não me sentir confortável em nenhuma das duas jobs. Eu não consigo jogar, não consigo desempenhar bem em healers por mitigação e nem com magos no geral. Talvez Red Mage é o meu máximo, que é assim que eu consigo desempenhar bem. Então eu tô upando essas duas classes única e exclusivamente por isso, e também por um motivo que eu vou falar mais pra frente. Mas a ideia é rushar todo o Realm Reborn, todo o Heavensward, e assim que eu entrar no Stormblood, eu quero começar a upar o Dancer, porque isso foi algo que eu fiz, e não é porque deu essa zica, essa merda toda, que eu vou deixar de lado um projeto do jeito que eu moldei, sabe? Que é, a cada expansão, o Mino vai ter uma classe. E durante o Stormblood, o Mino era Dancer. E eu quero o Mino sendo Dancer. Então, vou upar o Dancer até o 60 pra a gente seguir o Stormblood inteiro de novo, com o Mino novo, com o Stormblood. É lógico que o Mino não vai ter casa, ele não vai ter classes de craft, todos esses mini detalhes que eu fiz com ele, porque o Mino verdadeiro ainda existe, tá lá bonitinho esperando. E a minha ideia é, quando eu terminar o Stormblood, e eventualmente a gente começar o Shadowbringers e tal, a gente volta pro Mino original, que tá lá cheio de classes, que ele é White Mage, que ele é Dancer, que ele é Astrologian. Eu vou voltar pra esse Mino, e o meu Mino Replace, o alt do meu alt, então, ele vai virar a Aisling. Eu cheguei a comentar algumas vezes que eu queria fazer um alt da Aisling, só pra decorar a casinha bonitinha, sabe? Com uma estética meio steampunk, meio Garlean, porque eu acho que a Aisling é muito essa vibe. Então, como eu tenho algumas versões de colecionador vinculadas à minha conta, o alt já recebeu uma fantasia. Então, vai ser uma Aisling que se chama Mino, por muito tempo vai. Por que, Yu, você não compra o livro de skipar a história? Por que você não compra o Jump Potion lá do Dancer? Eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade do 11. Eu quase não tenho o dinheiro para pagar a mensalidade do 14. Como vocês acham que eu vou conseguir pagar Jump Potion de expansão? Pagar Jump Potion de classe? Eu não tenho essa verba, gente. A grana que eu consigo com os apoios, com essas coisas, eu pago conta de luz. Eu compro areia de gato. Areia de gato cara, hein? Então, não estou tendo verba. Eu já estava começando. Eu já estava fazendo maratona na Twitch pra conseguir uma grana, pra conseguir arcar com os custos adicionais dos bagulhos do Rio. Aí, o que aconteceu? Exato, um monte de bosta. Então, toda a grana que eu tenho, não tô conseguindo investir pra melhorar as coisas aqui na Mugus, tá? Então, vai na raça mesmo upar o 14. Quando isso vai acontecer?
Não sei. Porque a minha ideia era as edições estarem bonitinhas e quando o 16 estabilizasse, a gente voltava pra série do Arrastando Amigos pra Vanadil no 11, sempre que tivesse free login, e no 14 ia começar o Shadowbringers com o Mino. Inclusive, eu até comentava, mano, eu tava tão animada pro Shadowbringers, porque o Mino, ele tem uma estética ronca tão forte, eu não via a hora de ele chegar em Raktika. Eu não via a hora de ele se aliar aos Kitari, ou ver ele no Endwalker. Nossa, fazer uma ilha pro Mino, tá ligado? Nossa, eu não via a hora de fazer essas coisas, mas são coisas que ainda vão ter que esperar mais ainda. Esse vídeo ficou gigantesco e eu não me surpreendo se a maior parte da galera já tiver quitado, mas eu precisava colocar tudo isso pra fora. Se você ainda está aqui, muito obrigada por ter escutado. Desculpa por esse tipo de vídeo, não é do costume nem do meu feitio. Não é do meu costume nem do meu feitio postar esse tipo de coisa nas redes sociais no geral, seja Instagram ou no Twitter. Tampouco fazer um vídeo totalmente dedicado a isso. Normalmente eu só ficaria quieta e tocar o bonde, fingir que nada aconteceu e só ir reclamar na DM dos meus amigos. Pai amado, obrigado aos meus amigos que me aturaram e que tentaram me ajudar da melhor forma em todas as situações. Quando invadiram minha conta, quando eu perdi os bagulho da Twitch e tudo. Inclusive, bônus! Não é um bônus real, mas é um bônus que eu quase... Foi nesse momento que eu quase tiltei. Mas quando fui postar a review do 4, normalmente eu faço a postagem junto com a review, né? Vídeo, postagem no site. Eu fui abrir o site não tava carregando, gente. O site da Mungo estava fora do ar. Porque só era o que me faltava. O site da Mungo está fora do ar. Aí eu entrei na HostGator no desespero. E eles estavam avisando, não, porque no dia 18... dias 18 e 19... vai ter uma instabilidade na rede da HostGator. O site podia estar fora do ar, mas finalmente a culpa não era minha, nenhuma negligência minha e nem nenhum outro tipo de merda. Então, se você viu o site da Mogos fora do ar, é culpa da HostGator, tá, gente? Aproveitando para fazer merchan, você quer ajudar essa falida, fodida de alguma forma? A gente tem o Padrim, onde você recebe recompensas de acordo com o seu apoio. Você pode dar sub na Twitch, você pode fazer donations, tem PayPal, PicPay, tem Pix, tem várias formas de me apoiar. Você pode mandar coisinhas aqui pra gente pela lista de desejos da Amazon. Tem muita coisa de Final Fantasy que eu desejo para poder trazer unboxing, para poder trazer videozinho de curiosidade aqui pro canal. Normalmente é algo que eu não divulgo tanto, mas eu tenho uma conta lá na Shopee para fazer o quê? Exato. Vender mangá que tá parado há 3 vidas na minha estante e do qual eu não pretendo fechar a coleção. Por que não? Porque são mangás que eu comprei na minha adolescência, ou eu ganhei de amigos, e aí eu hoje olho e falo, mas eu nem quero terminar essa coleção. Uma coleção que eu queria terminar, que eu nunca terminei, é o XXX Holic. Aí eu quero deixar mais meus mangás Kingdom Hearts, Junji Ito da vida, Final Fantasy. Coisas que atualmente eu gosto e eu quero colecionar. Então todos esses que eu não pretendo manter uma coleção, tô querendo vender, tô tentando me desfazer deles. Até mesmo coleções completas de coisas que eu não tenho tanto apreço, como, por exemplo, uma coleção completa de Death Note. Se você tem interesse, dá uma passadinha lá na Shopee. Às vezes ele fica fora do ar, porque como não tem muita venda, eu não logo na minha conta, e aí ele coloca minha loja como inativa, e não permite que as pessoas façam compras comigo. Se isso acontecer, pode me mandar uma mensagem em qualquer rede social falando, Yu, não tô conseguindo fazer compras na tua Shopee. Eu vou logar imediatamente e vou atualizar essa bodega, tá? É isso, os avisos. Eu acho que eu avisei tudo das minhas tragédias e onde você pode me apoiar. É isso. Beijinhos, tchau, tchau. Eu espero que o próximo vídeo seja sobre Final Fantasy, não sobre desgraça. E nem desgraça relacionada a Final Fantasy. É isso.